Adeptos de meta diária de escrita e todo mundo que tem espírito competitivo, eu sou Matheus Tiamat, estou começando mais um episódio do D12Cast e hoje eu vou falar de concursos de RPG, vou fazer um levantamento aí dos concursos que existiram, principalmente no Brasil, nos últimos anos, aí nos últimos 10 anos, um pouco mais do que isso, trazer alguns exemplos para vocês também, então vamos lá. A maioria dos exemplos que eu vou trazer aqui hoje são concursos, são torneios, de fato, é uma competição ali, então editoras, produtores de conteúdo, ou enfim, que seja quem for que organize esse concurso, ele busca então um ou mais vencedores, várias pessoas se inscrevem, no final são escolhidos alguns vencedores, mas existe também algumas práticas, alguns movimentos que não são necessariamente competições. Só para dar um exemplo, o único que eu vou dar aqui hoje que não é do meio do RPG, mês passado em agosto a gente teve o Veda, que é uma prática, um movimento de produtores de conteúdo que trabalham com vídeo, fazerem um vídeo por dia durante o mês de agosto. Então, um incentivo para todo mundo que trabalha com vídeo aí tentar fazer essa meta, cumprir esse objetivo de conseguir entregar um vídeo por dia durante o mês de agosto. Inclusive, foi por isso, por causa do Veda, que eu iniciei esse canal. É um projeto que eu tinha bastante tempo, estava aí na gaveta. Com o início do Veda e do agosto, eu pensei, não, agora vamos lá, vou botar em prática, então, e começar o canal do D12Cast e estamos aí hoje. Eu escolhi o tema desse episódio, falar então sobre concurso de RPG, porque eu acho que essa é uma prática muito boa para incentivar, para que muitas pessoas coloquem no mundo os projetos que às vezes ficam guardados. A gente tem o costume às vezes de anotar uma ideia, mas deixar ela parada, ou eventualmente voltar e trabalhar nela, mas ficar ali guardando, ou ter às vezes até bem estruturado, mas ficar empurrando para depois, um pouquinho de procrastinação, um pouquinho de segurança talvez. Mas o tempo vai passando e muitos projetos legais acabam não indo para o mundo, acabam não sendo conhecidos. Então, os concursos de RPG são um incentivo, são uma prática para a gente justamente tocar para frente algum projeto. E para ter uma ideia da dimensão que o concurso de RPG pode atingir, dando um exemplo de fora do país, em 2002 a Wizards of the Coast lançou um concurso para escolher um novo cenário para D&D. Até então eles trabalhavam com cenários, vários deles, todos eram de longa data, né? Uns cenários antigos já que vinham desde o início do jogo, desde a década de 70, como Greyhawk, por exemplo, ou na década de 80, quando teve um boom de cenários de D&D, mas todos eles eram cenários antigos, que vinham sendo trabalhados ao longo das várias edições, mas que o surgimento deles já era de bastante tempo atrás. Ravenloft, Forgotten Realms, Dragonlance, todos eles. Como eles queriam um novo cenário para a edição atual deles, na época a terceira edição, eles resolveram encontrar essa nova opção por meio de um concurso de RPG. Então, em 2002 eles lançaram um concurso, teve milhares de inscritos, e aí o vencedor é justamente Eberron, que depois se tornou de fato um cenário oficial de D&D, foi lançado em 2004. Então, para uma editora, às vezes é mais fácil fazer um concurso para encontrar uma nova opção, um novo talento, tanto por ter opções de pessoas de fora que têm um outro pensamento, uma outra ideia, dar um respiro naquilo que vem sendo trabalhado, quanto para o público é uma maneira, de fato, de publicar o seu material, de conseguir ter acesso a uma editora ou colocar ele no mundo de uma maneira mais efetiva. O primeiro concurso que eu vou falar aqui hoje nesse episódio é o desafio Gygax 23, que teve no início desse ano, foi promovido pela Caramelo Jogos, e esse concurso escolheu 4 vencedores, cada um publicando uma aventura que também é um cenário. O legal desse concurso é que ele propôs que cada material escrito ele fosse produzido dentro de uma estrutura de 5 passos, e esses 5 passos, e aí o nome do concurso, inclusive, eles vêm do material publicado pelo Gary Gygax lá na década de 70. Esse material, o Gygax 75, ele é uma estrutura de como publicar um material, principalmente uma aventura que gira em torno de uma masmorra, que é um formato bem tradicional do D&D, mas ele pode ser expandido para outras coisas. Então esse material é um guia do Gary Gygax, um dos criadores do D&D, de como se escrever uma aventura, como estruturar toda uma ideia que a gente tenha, seguindo vários passos, principalmente 5 deles. Por isso que o concurso ocorreu ao longo de 5 semanas. Em cada semana, os participantes deveriam cumprir um desses passos e produzir seu material. Então, o primeiro passo na primeira semana é o conceito, é conceitual qual é a ideia principal que a gente tem, o que tem de diferente, o que ela instiga, colocar ali, inclusive, listas de referências ou imagens, como se a gente estivesse vendendo uma ideia, fazendo um pitch, tentando convencer alguém o que tem de diferente, o que tem de interessante, vender o quão incrível é essa ideia que a gente tem. Na segunda semana, a gente escreve os arredores, detalha tudo que tem em volta dessa região, dessa masmorra e da cidade que tem ali. Na terceira semana, a gente escreve o principal conteúdo disso, que é de fato a masmorra que os personagens vão explorar, a dungeon ali. Quarta semana é para detalhar o vilarejo, onde o grupo de jogadores vai voltar para descansar, vai se preparar para ir para a incursão, para a masmorra e toda essa coisa. E o quinto passo é o mundo maior, quando a gente coloca outras informações, principalmente questão de cultura, o panteão, festivais que existem, tudo isso que dá aquele acréscimo, que acrescenta muita coisa legal ao jogo. E além desses 5 passos, o concurso também tinha outras regras, então obviamente a data limite para ser enviado o material, mas além disso o limite de caracteres. E essa é uma parte que também foi um pouco difícil, porque quando eu fiz a primeira versão ali, quando eu terminei já, passou bastante do limite, então eu tive que reduzir, cortando ali, mas é legal também a gente pegar isso de ter uma limitação, ter uma regra, que a gente tem que condensar aquela ideia, colocar ela dentro do formato proposto. Isso também é uma coisa legal dos concursos. E além de ser o concurso de RPG mais recente que teve no Brasil, esse desafio Gygax 23 escolheu 4 vencedores, eu fui um deles, eu participei, fiquei bastante feliz, obviamente.
Foi lá no início do ano, em janeiro, eu lembro que eu tava na praia, ficava de madrugada ali escrevendo enlouquecido, cumprindo os passos e tudo mais, então foi bem legal. Aí teve um vencedor escolhido por voto popular, então legal que teve a participação do público também nisso. Eu escrevi no concurso Aventura Memória dos Mortos, que além de ter uma masmorra que tem que ser explorada pelos aventureiros, que é uma pirâmide invertida, pertence a uma antiga civilização e tudo mais, o diferencial dele é que neste mundo o clero tem poder sobre a memória das pessoas. Quando alguém morre, os clérigos são conhecidos como extratores, eles vão lá e extraem e pegam para si as memórias de qualquer pessoa. E aí depois, inclusive, eles analisam, eles olham essas memórias e vendem muitas informações para os nobres, para os reis, enfim, eles usam essa informação como uma moeda de troca. Então tem esse toque um pouquinho mais creepy aí na fantasia medieval mais tradicional que a gente conhece, o Dungeon Crawl ali na hora da masmorra vai ter relação com isso, enfim, ficou bem legal. E a Memória dos Mortos foi uma das 3 escolhidas pelos jurados e ainda teve uma quarta que foi escolhida por voto popular. Então é legal que a gente teve a participação do público na escolha deste do voto popular e também a dos jurados. Foram 4 jurados então para fazer essa escolha, o Hélio, o Rony Stércio, o Marcelo Augusto do blog Dados e Canecas e o Carlos Castilho, que é um ilustrador incrível também. Todos eles participam bastante da comunidade, publicam material, estão sempre trocando ideia, então é bem legal ver eles enquanto jurados aí para fazer essa escolha. Inclusive no Dados e Canecas foi disponibilizado gratuitamente o material, o GAG 75 que eu falei para vocês, que foi produzido na verdade pelo Rei Otos, um outro autor compilou essas linhas, essas dicas do Gary Gygax, transformou isso no material. Foi traduzido e disponibilizado gratuitamente no Dados e Canecas. Vou deixar o link para vocês aqui. Quem quiser consultar, é um material muito útil para quem está com algum projeto, alguma ideia, não sabe bem que passo seguir, ou como estruturar isso no material viável, consulte lá, vou deixar o link para vocês. O segundo concurso é o Geleia RPG, que aconteceu em maio do ano passado, em maio de 2022, e buscava exaltar o trabalho de criadoras nacionais de RPG. Esse concurso foi inspirado, então, no RPG Jam, que aconteceu em 2020, alguns anos antes, mas os organizadores resolveram fazer um novo concurso para dar mais visibilidade, para exaltar as criadoras de RPG nacional, né? As organizadoras é a Rei Galvão e a Mônica de Faria, que são bem presentes aí na cena do RPG também. A Rê Bruscato, que é do Caquitas, podcast RPG, inclusive recomendo muito. O VLR RPG, então, limitou os materiais enviados a 15 mil caracteres e teve como tema proposto desequilíbrio. A banca avaliou, então, cada material com 5 critérios, então, qualidade da mecânica, ou seja, as regras mesmo do RPG, do cenário, dos materiais, então se tem uma tabela, como é que essa tabela é, ela é boa, se é um mapa, ele é útil, tudo mais. A originalidade do material enviado e o uso do tema. Então o tema era desequilíbrio, como ele foi usado adequadamente, houve fuga do tema, uma coisa até meio Enem aí e tal. Foram escolhidos então 3 jogos em 2 categorias diferentes, o voto popular e a escolha das juradas. As juradas escolheram jogos Motim, Saideira e mais 5 minutinhos, enquanto Eu Consigo, Somos e Sobreviventes foram as escolhas de voto popular. Esses jogos estão disponíveis gratuitamente para todo mundo que quiser ler, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo no Instagram, que foi feito por concurso, e lá tem um link pro drive de cada um desses jogos. Então o Geleia RPG foi um concurso muito legal, cumpriu certamente o objetivo aí de exaltar, de dar visibilidade para várias autoras, várias produtoras de conteúdo de RPG no Brasil. Teve a participação tanto das organizadoras quanto das juradas, de várias pessoas que a gente conhece do nome do RPG, estão sempre trabalhando aí, sempre divulgando algo. A Naomi, a Camila Gamini, enfim, toda uma galera aí, então espero que tenha outras edições, vou acompanhar. Os Vários Mundos de Savage Worlds foi o concurso que a editora Retropunk fez em 2018, justamente para encontrar um novo cenário para ser publicado por eles. Olha a descrição do concurso e vê se não é bem que eu falei para vocês a ideia de a gente tirar projetos da gaveta. Sabe aquele seu cenário que você tem na sua cabeça ou que usa para jogar com seus amigos? Então, agora você tem a chance de publicá-lo pela Retropunk. O concurso então teve várias fases, 4 delas, a ideia de quem escreveu o material e de fato melhorando, aperfeiçoando, contribuindo mais com ele ao longo dessas etapas, então não precisava ter ele pronto já na primeira parte da inscrição. Tiveram mais de 300 obras escritas, no final eles escolheram 16, que o time de jurados foi votando entre si e escolhendo. Chegaram a 3 vencedores, os 3 ganharam premiação em dinheiro, inclusive, e um foi escolhido como grande vencedor e vai ser publicado pela Retropunk. O Reino Mágico Debaixo da Cama, do Felipe Figueiredo, foi o grande vencedor, vai ser publicado pela Retropunk, inclusive esse é um dos jogos que eu quero muito conhecer, quero muito jogar ele. Vou fazer um episódio sobre RPGs que eu ainda não joguei, mas ainda quero. Esse vai estar lá. Ele tem uma ideia muito legal, uma coisa meio lúdica de criança com o mundo fantástico, o mundo dos sonhos que ela pensa, uma coisa meio Peter Pan. Enfim, é um cenário muito legal. Ao longo do tempo aí certamente a Retropunk vai divulgar mais sobre isso, e quando lançar esse material quero colocar as mãos nele, ler mais e possivelmente jogar. Tem um episódio do Café com Dungeon que o Felipe conversa com o Rafael Balbi sobre a produção desse material, como é que foi, as escolhas que ele fez. Por exemplo, tá no mundo dos sonhos lá, faz uma outra ficha de personagem ou não faz? Como é que tu adaptou o conjunto de regras básicos ali do Savage Worlds para a proposta desse jogo? Então, enfim, ele conta bastante sobre a produção desse
esse material. Vou deixar o link para vocês quem quiser conhecer mais sobre o Reino Mágico Debaixo da Cama. Tem episódio do Café com Dungeon que o Felipe participa, então ele conversa com o Rafael Balbi, conversa sobre a produção desse jogo, as escolhas que ele fez, que mudanças que ele teve que fazer no conjunto básico de regras aí do Savage Worlds pro jogo dele. Tem que fazer outra ficha para quando tá no outro mundo, a ficha base do personagem, sim, não, enfim, toda essa parte da produção ele conversou. Vou deixar o link para vocês. Inclusive, sobre o nome desse jogo, eu acho o nome muito bom, ele é muito evocativo. Essa é uma dica que esse material aqui, ó, ele dá sobre a escolha dos nomes, ó. O Criador de Mundos e Guia do Mestre de Savage Worlds. Ele é um livro que orienta para criar cenários, criar mundos, inclusive para publicar. Então dá muito mais orientação, não é tão focado em regras, sim mais orientações de construção, de world building. É um livro muito bom, não só para Savage Worlds, mas todo mundo que quer publicar material deveria ler. Eu comentei antes do material do Gary Gygax lá do Desafio 75, que é útil para quem quer produzir material. Este é um outro que também é muito útil. E um dos tópicos ele fala justamente sobre a questão do nome. Que nome você dá para o seu mundo, para o seu cenário, para a sua aventura. Tem que ser um nome bastante evocativo. E acho que foi o caso aí do Felipe. É um nome muito bom, realmente dá vontade de jogar o jogo só pelo nome. Eu vou fazer um outro episódio, uma parte 2, falando de outros concursos que tiveram, um pouco mais antigo aí em 2012, 2015, enfim, vários momentos. E também vou falar de algumas outras iniciativas de encontros de RPG, de eventos, enfim, de jams. Compartilhe esse episódio com um amigo seu que tem um projeto guardado na gaveta e certamente daria uma boa se ele escrevesse no concurso de RPG. Um grande abraço e até mais.